Bom, esse daqui vai ser o meu primeiro vídeo desse canal, provavelmente. É um dos primeiros. E eu acho que eu preciso começar antes com uma história. Isso daqui eu não tô ligando muito se vai ser visto, se não vai, se vai ter like, view. Não é esse meu propósito agora. Meu propósito agora é relatar um processo. E hoje é o dia 1. Deixa eu até limpar aqui. A questão é, eu vim do pior ano da minha vida. Ano passado, eu tive um relacionamento arruinado, eu perdi meu avô, quebrei uma empresa, sofri um processo nessa empresa, inclusive tive que pagar alguns milhares de reais, minha mãe quebrou a coluna e o meu cachorro tá latindo no fundo para piorar. E desde então, eu sinto como se eu estivesse andando com o freio de mão do carro o freio de mão do carro puxado. Como se tudo que eu tentasse fazer eu ficasse travado por algemas invisíveis. Basicamente é isso. Talvez eu pudesse dar mais detalhes da história, mas basicamente é isso. E esse vídeo aqui, ele não tem nenhuma intenção de ganhar alguma coisa. Esse daqui, principalmente esse dia 1, ele vai ser um memorial. Um memorial. Vai ser algo que talvez para as outras pessoas seja vergonhoso de expor. Pra mim vai ser pra eu lembrar de onde eu tô saindo. Porque eu sei que eu vou sair. E não acho que o que eu falando isso é uma convicção que foi muito bem trabalhada e agora eu estou aqui com a mentalidade do guerreiro querendo ensinar. Não, eu tô no processo agora. Vindo de um desconforto social gigantesco. Com tantas frustrações que eu nem sei contar. Me sentindo um fracasso como homem. Eu tentei sair várias vezes da casa dos meus pais e por eles ficarem desempregados ou não tiverem condições financeiras, eu fiquei porque eu estava ganhando bem. Quando eu não pude, quando eu pensei em sair, que eles estavam bem, ou aconteceu alguma crise financeira ou alguma crise de saúde, me sinto um fracasso por não ter saído ainda aos 26 anos. Eu tô gravando esse vídeo aqui com um quarto desarrumado. Tá uma bagunça, eu tô dormindo no chão, tem roupa pra todo lado. Porque eu quero que quando eu sair disso daqui, e eu tô caminhando em relação a isso, quando eu sair disso daqui, eu não quero parecer um charlatão que quer vender algo para as pessoas. Eu quero conseguir ajudar outras pessoas a saírem. Esse é o meu propósito. É outras pessoas também conseguirem sair desse fundo de poço e entenderem de que alguém teve coragem de expor que tava lá, sabe? Talvez esse vídeo se perca. Eu me propus a gravar pelo menos 30 ou 60 vídeos sem nenhum critério antes de começar a gravar de fato. Pode ver que o quarto tá com as lâmpadas queimadas, parece um quarto bonito talvez, ou não sei, mas é um homem com a vida caída aos pedaços. Tenho me perdido em ansiedades e diálogos na minha cabeça o tempo inteiro. Me cobrado das contas que estão atrasadas e do tanto de coisa que eu já deveria ter feito na posição que eu deveria estar. Já deveria estar na posição de ter saído daqui, estar morando sozinho, cuidando de uma família, já poderia estar na posição de cuidar dos meus pais e ajudar eles financeiramente. E eu já vivi isso e isso é o que me maltrata ainda mais. É de já ter feito quase tudo isso e agora tá no chão, não podendo contribuir com nada. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nem nada. Mas hoje eu tive clareza de uma coisa e talvez isso sirva até para eu elaborar melhor e clarear, sabe? Eu tô tão quebrado que eu adoraria passar no psicólogo. Eu conheço um psicólogo que é incrível, me ajudou muito em momentos bons, em momentos ruins, aliás. E eu não tenho dinheiro nem para isso. Eu entrei numa empresa que pagava pouquíssimo e eu falei, cara, vai ser só isso daqui para eu ter um pouquinho certo, alguma grana certa para eu conseguir aliviar minha cabeça, que parece estar numa pressão gigantesca e eu tô travado em tudo que eu quero fazer. E essa empresa foi desonesta e me pagou, acho que foi um sexto do que eu deveria receber no primeiro mês.
E isso fez com que mais contas atrasassem, com que mais coisas atrasassem e a tensão aumentasse. E tudo isso tem me feito questionar muito quem eu sou. Porque eu já cheguei próximo do eu ideal, de quem eu gostaria de ser, de alguém que realizou sonhos, que tinha uma empresa que faturava 5 dígitos por mês, de ter gente trabalhando para mim, de ter propósito, a ONG, cuidar das crianças, de estar pleno consigo mesmo, vivendo paz, ajudando as pessoas, enfim. E aí eu fiz uma coisa que talvez seja um grande dilema para todo mundo, mas em extremo desespero eu decidi me aconselhar com o ChatGPT. Eu ouvi alguém falando sobre isso e falei, cara, vou tentar. Obviamente com as ressalvas, né? Deixei claro lá, eu já tinha visto alguém falando sobre as bajulações que ele faz e tudo mais, eu deixei claro que gostaria de que fosse pautado totalmente em ciência, que pontos cegos, coisas incoerentes, inconsistentes e tudo mais, que ele me confrontasse. Nisso, as primeiras vezes que eu conversei com ele, eu percebi algo que eu não tinha percebido ainda, né? Eu vendia produtos de criação de site, de vendas, é uma coisa que eu sou apaixonado também, mas eu não queria mais trabalhar com isso. E eu nessa minha fase pós quase depressão, talvez, eu não sei se essa é a palavra, mas depois dessa fase eu fiquei totalmente improdutivo. E eu pensei, cara, eu vou lançar um produto ensinando as pessoas a serem mais produtivas. Eu vou aprender e vou ensinar elas a serem mais produtivas. E aí eu comecei a estudar e comecei a trabalhar um método, de fato ali, que é muito coerente, que tem base na ciência. Só teve um ponto em questão. Eu não consegui aplicar. Eu tinha muita dificuldade de aplicar esse método. E por algum motivo eu estava travado, eu estou travado e não conseguia sair do lugar. E aí eu fui conversar com o ChatGPT, o único psicólogo que eu poderia pagar no momento. E ele me falou que a minha questão não era física, biológica, era um esgotamento emocional. Eu nunca tinha me deparado com essa afirmação, né? Pelo menos pensando em mim. E aí quando ele me falou sobre isso, sobre esgotamento emocional, eu falei, cara, faz muito sentido. E aí ele falou um monte de coisa doce que eu gostaria de ouvir, sobre eu não me cobrar tanto, que eu era um homem, eu não era um fracasso, eu era um homem em reconstrução. Coisas que dependendo do psicólogo você escutaria também, certo? E aí isso no começo me acalentou. Eu falei, caraca, isso me fez muito sentido, abriu minha mente, outro ritmo, vou começar mais devagar, tudo mais. E aí eu percebi que conforme os dias passavam, isso virou o meu viés, a minha desculpa, a minha muleta. Quando eu não conseguia fazer qualquer coisa, eu era um homem em reconstrução. E aí eu tive outra conversa. E aí eu fui lá e falei, cara, isso tá sendo um problema pra mim. Eu lembro que desabafei de novo sobre algumas coisas e falei, eu quero que você seja mais criterioso, quero que agora você me confronte. E aí eu lembro que eu tava tentando lançar o curso, mas eu não conseguia nem gravar a primeira aula. Fiz a página, fiz as coisas, mas não conseguia gravar a primeira aula. E aí ele falou assim, o problema é que você tá com uma dissonância cognitiva. Você quer ensinar algo para as pessoas que você ainda não conseguiu aplicar e você se sente um impostor. E você não vai conseguir fazer. Você tem que gravar o seu caminhar, aquilo que de fato é honesto em relação à aplicação. Por mais que o que você ensine é científico, se você não consegue aplicar, você vai se sentir se sabotando. E eu falei, cara, eu vou gravar 60 vídeos, sem muita edição, sem muito critério, sem muito nada, para pelo menos ir mostrando o passo a passo do que eu tô tentando fazer para melhorar. E adivinhe, eu não consegui. E aí eu tive uma terceira conversa. E na terceira eu tentei ser o mais claro possível e começou de novo esse papo de, olha, você tem que dar pequenos passos, pegue pelo menos a câmera e ligue ela e depois desligue sem gravar nada. Vamos tentar com pequenas doses,
você está precisando de ajuda e autocuidado agora. Não foi bem assim. Ele, pior que, por incrível que pareça, ele fala de uma forma muito convincente, como se fosse um humano mesmo. Coisas que eu que passei por alguns consultórios de psicologia, de fato ouvi. E aí, teve uma hora que eu cheguei e falei, cara, eu acho que isso não funciona pra mim. Eu não funciono assim. Eu adoraria dizer que isso daqui funciona, esse seu plano de ação seria bom pra mim, mas a real é que eu acho que não vai ser. Eu acho que eu não vou conseguir executar, porque de alguma forma não funciona desse jeito. Aí eu expliquei algumas coisas que eu admirava. Eu falei primeiro sobre David Goggins, né? Que eu falava, cara, tem gente que muda uma crença central e todo o resto se organiza pra seguir essa crença. E a pessoa sai do fundo do poço. E destrava, sabe? E de repente tudo começa a andar. E eu falei, cara, isso é o que eu gostaria que acontecesse comigo. Eu sei que eu tô machucado, eu sei que eu preciso de tempo de cura, eu sei que talvez essa perspectiva que eu tô me aprisione, mas eu sei que eu não tenho tempo, velho. Eu tô devendo, eu tenho contas a pagar, eu não tenho esse tempo de autocuidado. E nem se eu tivesse, talvez funcionaria comigo, porque de alguma forma isso não me convence, sabe? E as pequenas açõezinhas, talvez essas pequenas ações até funcionassem se eu conseguisse seguir, mas por algum motivo isso não me leva, eu não consigo ter consistência nessas coisas. E aí quando eu citei, ele falou uma coisa que fez muito sentido, e talvez seja o título desse vídeo, eu não sei. Ele falou, eu acho que eu entendi agora. Você não se preocupa de caminhar saudável sem estar ferido. Você vive como se a vida fosse uma missão. E não importa o quanto você se machuque no processo, se a missão for cumprida, pra você tá bom. Isso é felicidade. E quando ele falou isso, eu falei, caraca, putz, é isso. Sabe, eu acho que agora eu encontrei o ponto. E sabe por que eu acho que eu encontrei o ponto? Porque eu estou agora gravando o primeiro vídeo, depois de meses, conseguindo gravar o primeiro. E aí ele falou assim, essa é a mentalidade do Goggins, que é, você não tá querendo voltar ao hospital. A dor, ela não é o seu inimigo. A dor, ela é uma alavanca para te empurrar com mais força para frente. Você não liga de voltar da guerra ferido, desde que a missão seja cumprida. Não quer dizer que você não precise se cuidar, mas quer dizer de que você precisa colocar sua cabeça no lugar certo para que a dor não venha te atingir, te ferir como está ferindo agora. E aí quando eu ouvi isso, eu falei, cara, é isso. Sabe, a mentalidade de missão. Ele falou, cara, se tem propósito, você não liga de se machucar. E eu acho que o que tá te ferindo é a falta de propósito no meio de tudo isso. É você sentir que tá perdendo sua identidade, quem você é. E aí fez muito sentido porque as últimas conversas foi exatamente isso. Esse cara de, eu estou precisando de autocuidado, é o momento de um homem em reconstrução, não parece muito comigo, sabe? E eu falei e expliquei do quanto estar num trabalho CLT, por exemplo, me fazia me sentir um fracasso. Porque eu tô voltando a algo que eu já sei que não é bom pra mim. Que eu estava pegando 3 horas de ônibus pra ir, 3 pra voltar, são 6 horas da minha vida perdida. E eu em estado bom, jamais toparia isso. Não porque isso é uma humilhação, mas porque não faz sentido, sabe? Quando eu fui entregar iFood fazia assim mais sentido. Eu larguei a empresa e fui entregar iFood pra tentar esparecer minha cabeça. Eu ainda tirava 4 mil reais por mês e fazia sentido que eu tava fazendo exercício físico. E aí eu tô fazendo algo que parece mais bonito, cuidando de crianças autistas, e nada disso me fazia sentido mesmo assim. Porque parecia que cada vez mais o meu tempo era menos eficiente. Enfim, outra coisa que eu percebi nesse processo é de que eu sou muito visual, e esse sempre foi o meu erro de organização. Eu tenho uma leve suspeita de que eu tenho TDAH, e depois de começar a estudar sobre produtividade, ela só aumentou, e eu tenho quase certeza, ainda não fiz o diagnóstico porque eu estou sem dinheiro para poder ir fazer os exames, mas a questão é, eu sempre fui naturalmente desorganizado, e sempre compensei isso com energia, esforço.
Eu não sou organizado, eu não sou uma pessoa naturalmente que tem facilidade de categorizar as coisas, priorizar e tudo mais. Então eu sempre apliquei 6 vezes mais esforço para conseguir atingir meus objetivos. E eu percebi que a minha falta de organização também era falta de visualização. E esse vai ser o meu primeiro teste para sair desse fundo do poço. Eu estou ajustando minhas crenças, vai ser o primeiro. E o segundo vai ser tornar as minhas evoluções visuais. Eu sei que eu preciso escrever, eu sei que eu preciso fazer coisas, rotinas de tarefas de rotina, mas eu tenho pouca consistência nelas, principalmente nessa fase onde eu tenho pouca energia, digamos assim, energia emocional para fazer as coisas. E eu pretendo, ou nessa parede, ou no quarto lá atrás, deixar bem claro, bem visível as minhas evoluções. Quantas vezes eu fiz as coisas, o quanto eu tô crescendo nelas, o quanto tô evoluindo nelas, o quanto cada uma dessas coisas tem agregado na minha vida para que eu possa chegar no final de cada semana e perceber. Esse vai ser o meu primeiro passo para talvez produtividade. Eu tô aqui executando o meu primeiro passo de honestidade, de identidade. Eu sou o tipo de pessoa que faz o que tem que ser feito, que precisa ser feito. E eu não gosto da fase que eu tô, porque eu sinto que eu tô choramingando pra muita coisa. Eu sei de que eu não escolhi estar na fase que eu tô. Muita coisa que aconteceu não teve quase nenhuma influência nas minhas decisões. Aliás, não teve nenhuma decisão minha que influenciou. Não fui eu que tomei uma decisão, meu avô morreu. Eu não tomei uma decisão e terminou o namoro. Eu não tomei uma decisão e minha mãe caiu da escada e quebrou a coluna. Talvez as poucas decisões que eu tomei tiveram relação com a empresa, porque eu deixei a empresa de lado por não estar bem. Mas o ponto é, eu tô agindo de uma forma que eu não gosto de agir. E na maior parte do tempo eu também não tenho tido consciência dessas coisas. Ou quando tenho consciência, eu não sei como lidar com elas. E eu acho que o primeiro ponto vai ser trazer o máximo de clareza sobre minha identidade, sobre como eu quero construir essas coisas e sobre o que eu estou construindo. Vai ser o primeiro passo para poder trabalhar produtividade. Esse vídeo ele não tem nenhuma intenção nem de ser visto. Se um dia ele for visto, eu espero que ajude alguém. Eu espero que alguém se identifique, eu espero que alguém entenda, sabe? E eu queria muito, eu tenho uma câmera profissional, eu tenho o softbox, ring light, eu tenho o microfone profissional, tem uma porrada de coisa, de equipamento para poder fazer uma gravação, porque eu já tenho um canal no YouTube de web design aqui que inclusive tem algumas gravações muito profissionais, outras mais fuleiras, mas eu tenho equipamento para fazer numa das melhores qualidades possíveis, né? Assim, sem ser no nível de profissional, mas... E eu tô gravando com o meu celular, num tripézinho, pelo menos o tripé não foi de improvisação, num tripé que eu tenho aqui. Eu pensei em arrumar o quarto antes de fazer, só que eu decidi que seria honesto sobre a posição que eu tô agora. Arrumar o quarto seria tentar me preparar para parecer algo. Todos os ring lights e todas as coisas seriam tentar parecer algo. Eu decidi que eu não vou parecer algo. Eu vou, de fato, mostrar a minha evolução de acordo com o que eu tô me tornando. E aí o quarto bagunçado é o reflexo disso. Eu não me tornei ainda. Esse quarto tá aqui assim já faz uns 5 dias. E aí agora, porque eu vou gravar pra internet e eu quero parecer bonitinho, eu não vou... uma das coisas que eu percebi de identidade minha, que eu percebi que eu me sabotei por muito tempo, é porque uma das minhas filosofias era: eu quero ser antes de parecer, sabe? Eu quero me tornar antes de parecer. Eu sempre odiei pessoas que têm que fingir. Nos ambientes corporativos precisa fingir que é uma pessoa educada, saudável, bem estruturada e tudo mais. Eu nunca gostei disso. E aí eu percebi que esse momento que eu tô agora da minha vida é um momento chave sobre muito sobre identidade. Eu li Hábitos Atômicos recentemente e eu percebi que eu tava falhando nisso, de que uma das coisas que ele fala no primeiro é: antes de você querer construir hábitos, ler 2 minutos, estudar não sei o que lá, fazer isso daqui, você precisa trabalhar a identidade de quem você de fato quer ser, de quem você de fato é. E eu percebi de que, cara, eu prefiro sinceridade do que
estrutura. Eu prefiro ser uma pessoa que seja às vezes desconfortável e desagradável perto das pessoas para que eu possa ser lapidado, do que ser uma pessoa que finge ser agradável. E essa dissonância cognitiva, essa ponte entre parecer alguma coisa e eu sinto que também é um dos bloqueios no qual está me travando, e pode ser o seu. Então, daqui pra frente, o que eu vou fazer é ser honesto com todo o processo e não tentar fingir nada, mesmo que isso me custe alguma coisa. Eu não vou fazer SEO nesse vídeo, eu não tenho nenhuma pretensão de que isso daqui viralize. Eu já tô falando isso pela 20ª vez, mas é pra deixar bem claro que isso daqui é só um relato meu. Talvez algum dia, quando eu tiver grande, isso daqui seja muito útil. Mas agora é só o meu primeiro vídeo. E é isso. Valeu.